Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, segunda-feira, mais um especial informação aqui na SBT, com notícias, o desporto em linha aberta. Fique connosco, já sabes, estamos nas várias plataformas de televisão nos Estados Unidos e também no Facebook, em SBT Television. Boa noite, Luís. Está neste momento a ter lugar na igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Elizabeth, uma missa por alma de Joaquim Martins, no dia em que se assinala 6 meses desde o seu falecimento. Um homem notável da nossa comunidade, ligado ao PISC e desde há muitos anos na comunicação social, através do Luso-Americano, e sempre estas são imagens em direto da referida missa, onde está o nosso colega Mário Bastos, Luís. Esta missa de memória notável, justa, na medida em que o João era um homem fantástico. Aliás, o Joaquim, porque trabalhou connosco durante muitos anos, não só no Luso-Americano, como também nos encontrávamos em todos os locais, sempre atencioso e, sobretudo, um trabalhador fantástico no PISC, não é? Sim, um homem notável, um jornalista notável que deixou muitas saudades, não só para nós, que com ele convivíamos diariamente, mas também para o PISC, onde era diretor de Relações Públicas, foi o grande marechal do Dia de Portugal em Elizabeth, em 2019 também. Vamos lá, a Elizabeth, para ver mais um pouco desta cerimónia de homenagem a Joaquim Martins. A homilia vai ser, portanto, como repeti, presidida pelo padre João Carlos Sousa e depois seguir-se-á uma cerimónia, uma sentida homenagem também nas instalações do PISC. Onde tu vais estar. Onde eu vou estar depois, exatamente, mais tarde. No meio deste programa, não é? Correto. Vamos ouvir o padre João. Irmãos e irmãs, elevemos em santa oração todas aquelas pessoas que foram vítimas do Covid-19, todos os falecidos aqui da nossa paróquia até o dia de hoje, deste ano, por Aníbal da Silva Lima, a pedido do grupo de oração, Almas de Pretório, a pedido da família Cruz, Joaquim... Portanto, palavras que com certeza este padre está a dedicar ao Joaquim Martins. Correto. E agora vamos para Newark, porque foi colocada uma placa de rua nas esquinas da Prospect Street e da Ferry. Uma placa de homenagem ao Sport Clube Português, chama-se Sport Clube Português Plaza e assinala o centenário do clube mais antigo de Newark. O nome do Sport Clube Português passou a fazer parte do mapa toponómico da cidade de Newark, já que o seu nome foi atribuído à interseção da Ferry Street com a Prospect Street, no momento em que foram iniciadas as celebrações oficiais do centenário do emblemático clube. Um dia marcante e é ótimo voltar a ver vida, a sentir o apreço que as pessoas têm pelo esporte português e isto sim, isto é valorizar exatamente todos os anos que ficaram para trás, anos de muita labuta, muita luta, muito trabalho e honrar toda a gente que já trabalhou para hoje o português ser tão reconhecido e ser tão forte na comunidade e tão apreciado por toda a gente. O coletivo é reconhecido como um dos mais representativos clubes da nossa diáspora. É um marco muito importante e é um privilégio para mim, como representante do Estado português, poder estar aqui nesta altura em que o mais antigo clube aqui desta área, dos estados de Nova York, New Jersey e Connecticut, celebra o seu século de vida e estou certo que muitos anos pela frente, porque é uma instituição muito forte, muito prestigiada, uma instituição de excelência aqui desta área. É um privilégio para mim poder estar aqui presente e participar desta grande celebração. O Clube Português foi desde sempre o elo de ligação de uma comunidade com a cidade que representa
e facto curioso, surgiu depois de uma pandemia. Iniciar somente a história do clube, mas depois apercebi-me que efetivamente os portugueses, a história dos portugueses em Newark estão muito relacionados com esta grande coletividade que é o Sport Clube Português, que chegou, é preciso entender uma coisa muito interessante, são pequenos pormenores que eu gosto de anotar. É que o clube começou com uma pandemia. O trabalho de base realizado pelo clube traduz-se também no investimento feito pela comunidade portuguesa na cidade de Newark. O Sport Clube Português representa um marco forte da presença, do envolvimento, do sacrifício e do investimento que os portugueses fizeram desde há 100 anos a esta parte. Um trabalho que permitiu hoje ter representação ao mais alto nível, quer no condado. Esta casa é talvez a casa mais importante da nossa comunidade, que podemos ter. A gente quando chega aqui há 100 anos, ou hoje, chegamos aqui e não falamos em inglês, e a gente anda sempre com medo, mas temos que ter um lugar onde podemos vir e estar sossegados até que aprendemos as culturas desta nação. E foi que isto fez para mim e para nós todos. Por isso, esta casa mais importante da nossa comunidade é esta. Ou mesmo no estado onde os nossos representantes nunca esquecem seus vínculos ao emblemático clube. É sempre um orgulho, não é, representar. Em Trenton é muito engraçado porque todo mundo sabe, não só o clube português, não é, mas sabe que quem é português tem comida boa, que são trabalhadores. E todo mundo sempre diz assim, tu és portuguesa, então tu deves ser do Ironbound. Então isso diz muito que a nossa comunidade aqui assim, não é? A nível estatal já é conhecido e é um grande orgulho sempre representar o nosso povo. Mudam-se os tempos e mudam-se as vontades, mas o clube continua determinado e com os olhos postos no futuro. Mas é preciso a colaboração de todos. É agora a nossa responsabilidade olhar para o futuro e fazer tudo possível para que tenhamos mais de 100 anos. Isso é possível, é um sonho que isso seja assim, porque isto é um marco dos portugueses aqui. Isto é a nossa casa, nós nem todos vivemos aqui em Newark, mas esta é a nossa casa. Mas a nossa casa sozinha não se vai manter aberta. Uma das primeiras medidas vai ser a realização de um conjunto de eventos que, mesmo em tempo de pandemia, vão dignificar a instituição. Apesar da situação que vivemos hoje, eu arrisco-me a dizer que isto até pode ser um bom presságio. A situação é difícil, óbvio, mas quem fundou o clube enfrentou as mesmas dificuldades há 100 anos atrás e estamos hoje, felizmente, todos a celebrar os 100 anos do clube, a definir o que é que o clube lhes vai trazer de valor para eles. Há uma geração interessada em discutir este tema e com as celebrações dos 100 anos é o que pretendemos, criar entusiasmo à volta daquilo que o clube é hoje e lançar as bases para se discutir o que é que o clube deverá ser amanhã. 100 anos representam mais do que a vida de um clube. Representam a vida de uma comunidade que continua a lutar contra esta pandemia, mas que está determinada a enfrentar os desafios do futuro, de modo a que, pelo menos durante os próximos 100 anos, o Sport Clube Português continua a ser a casa de todos os portugueses. O Eastward Assistance Fund, composto por vários empresários de New Jersey, doou $25 mil para ajudar os mais necessitados na cidade de Newark. O PSG duplicou esta quantia, prefazendo $50 mil para esta iniciativa. A entrega deste cheque decorreu esta manhã no Little City Hall. No interior do Little City Hall, Augusto Amador, o Mário e o advogado Paul da Silva mostravam orgulhosamente o cheque de $25 mil que o PSG vai duplicar. São $50 mil para os que mais precisam, uma ideia de Paul da Silva que Amador e outros concretizaram. O projeto começou com uma ideia que saiu do Paulo Silva, do advogado Paulo Silva, e foi extensivo à comunidade empresarial local. Eu comuniquei com o PSG e através de contribuições que foram feitas
pelo Teixeira's Bakery, o Newark Car Wash, do Mário Costa, e outros, conseguimos arranjar cerca de $25.000 para o Eastward Assistance Fund. O PSG comprometeu-se de início a fazer o matching a tudo que à quantia que nós conseguíssemos, e foi isso que aconteceu. Por acaso estava a escutar uma história no CNN, uma noite em casa, e comecei a pensar nos residentes aqui de Newark e decidi ligar para o Councilman Amador com a ideia de tentar fazer a mesma coisa. Era um senhor que tinha feito doações a pessoas que estavam a ter dificuldades a pagar gás, eletricidade, e eu achei que nesta comunidade podia haver pessoas que precisavam dessa ajuda. Então liguei para o Councilman e ele começou imediatamente a andar com esta ideia e estamos aqui hoje. Foi, mas graças para o Sr. Amador que está a fazer o trabalho e a gente ajuda como pode. Augusto Amador abraçou o projeto, que se chama Eastward Assistance Fund, e afirma-se disposto a avançar com novas iniciativas. Não sei se sabem, mas a cidade de Newark vai receber cerca de $180 milhões. Eu já enviei as ideias relacionadas com onde é que esse dinheiro pode ser gasto, e uma das áreas que uma das recomendações que eu fiz foi exatamente o apoio aos inquilinos, mas o apoio aos inquilinos tem que ser feito de uma forma muito especial, porque os donos das casas é que devem receber esse apoio, devido ao facto de não terem recebido o correspondente aos arrendamentos durante este tempo todo. A infraestrutura de Newark merece ser consertada completamente, e há dinheiro suficiente para atender esses pontos todos. Ajudar o próximo é um objetivo porque a alma portuguesa não tem fim. E é de facto uma iniciativa muito válida, e há outras na Forja, não só do Augusto Amador, mas também de outras organizações, e creio que a comunidade vai sofrer ainda mais quando terminar as moratórias, não só dos arrendamentos, como também nas mortgages. De forma que será nessa altura que será necessário apoiar mais. Sim, Luís, porque o timing do pacote de estímulos foi um bocadinho off. Quer isto dizer, quando realmente as pessoas vão necessitar, e agora também já necessitam, vai ser quando as moratórias começarem. E eu estou a falar, portanto, para não só para arrendatários, mas também para inquilinos. Porquê? Porque a situação está complicada e, à medida que avançamos nesta pandemia, mais e mais necessidades. Só iniciativas como esta fazem todo sentido. Ótimo. Falámos do Mário Costa, falámos de Augusto Amador, falámos de... Ora, quem estava ali mais estava o Paulo da Silva, e também de Manuel Teixeira, que fez uma doação muito interessante, e desde já a comunidade agradece. No passado sábado teve lugar no Salão Paroquial da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Newark mais uma ação de ajuda no preenchimento de formulários para antigos combatentes no ultramar. Uma colaboração entre a Associação de Comandos e a SBT Television, que contou com cerca de meia centena de inscritos. No passado sábado teve lugar no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Newark, uma ação de ajuda a ex-militares com o preenchimento de formulários para a obtenção de subsídios para antigos combatentes do ultramar. Ainda bem que as pessoas estão interessadas até certo ponto em ter aquilo que é deles, e ainda bem que nós aqui do nosso lado conseguimos colaborar com eles dentro desse aspecto. Estou a ver isto como um bom aspecto, em que na realidade ajuda as pessoas de mais idade que têm dificuldade em preencher os seus documentos para usufruírem do valor que vão receber do Exército. Isto é uma iniciativa bastante positiva, o que eu considero ótimo. Eles vêm com uma preocupação em ser tratado os documentos e em toda a nossa ajuda que lhe podemos dar para que o documento seja tratado corretamente. É a única preocupação que eles têm. Outra preocupação é quando é que vão receber esse valor. A gente diz-lhes mais ou menos a data, outubro, mas primeiro, claro, tem que mandar toda a documentação para que seja aprovado. Esta é a quarta vez que nós, Associação de Comandos, estaremos envolvidos neste programa. E possivelmente contarão connosco se mais alguma coisa for necessário. De maneira que, como veem, a comunidade tem aderido. Eu acho que ainda deve haver mais pessoas que ainda estão mais interessadas, mas cada vez que nós estamos a
a atender cerca de 50 pessoas. E se precisarem de mais, se for necessário chegarem à conclusão que há mais pessoas a precisarem de ajuda, cá estaremos para sempre que for necessário. A iniciativa foi muito bem acolhida pelos ex-combatentes e respectivos familiares que estiveram presentes no evento. Perfeito, muito obrigado pela ajuda, para a vossa colaboração. Vou contente com tudo, com a ajuda e excelente trabalho. Foi uma boa iniciativa, não é a primeira, esta já foi a segunda e desta vez aconteceu. Se não tivesse ainda mais dócil, não sabia o que havia de fazer, não é? E assim estou contente. Máximo de atenção, fantástico. Não tinha conseguido, porque eu sozinho não tenho dados suficientes para preencher o cartão. Muito obrigado. Mais de 50 pessoas preencheram os documentos necessários para um subsídio que pode atingir até aos 150 euros por ano, com a possibilidade de pagamento retroativo desde 2008. Devido ao sucesso de mais uma iniciativa, a organização, em colaboração com a SPT Television, estarão sempre disponíveis a realizar mais eventos desta natureza, sempre que seja necessário e que a comunidade precise. Muito obrigado mais uma vez a vocês, órgãos de informação, porque sem a vossa presença sem a vossa publicação era impossível praticamente atingirmos o sucesso que estamos a atingir neste momento. Na realidade, temos que agradecer a várias pessoas por esta oportunidade. Primeiro, o Sporting Clube Português. Queremos agradecer ao Padre António Ferreira pela oportunidade e pela disponibilidade que nos expôs o salão, portanto, para esta iniciativa, e não podemos esquecer que o Mário, porque na realidade ele foi o interveniente desta ligação entre nós e o Padre. Muito obrigado, Sr. Padre, e espero que numa oportunidade, se for necessário, tenhamos a certeza que o Senhor dará a disponibilidade da comunidade para mais este serviço cívico. Portanto, uma iniciativa muito válida, Luís. Eu quero desde já lembrar que na linha aberta iremos ter João Santos hoje, do Mendonça e Soares, para responder a todas as perguntas que possa ter sobre impostos, declarações de impostos. Por isso mesmo, não se esqueça, fique por aqui depois do... Podemos falar sobre impostos, sobre taxas, como é que vai ser este ano, porque o João do Mendonça and Associates é de facto uma pessoa que já tivemos aqui e que explica facilmente tudo aquilo que se passa em termos de IRS, income taxes, etc. E já sabe que é já a seguir na linha aberta. Um senador estadual republicano quer proibir o uso de passaportes para vacinas contra a Covid-19 e impedir que qualquer entidade pública ou privada saiba o estado de vacinação de qualquer cidadão. O projeto, que deve ser apresentado na próxima segunda-feira, proibirá órgãos públicos e empresas privadas de perguntar se as pessoas foram vacinadas, exigir que sejam vacinadas ou exigir que apresentem provas de que foram vacinadas. O contrário daquilo que devia ser. Relativamente à pandemia, isto na minha opinião, claro, Portugal registrou apenas um morto e 220 novos casos nas últimas 24 horas. O índice de transmissibilidade desceu, contudo a incidência da Covid por 100 mil habitantes subiu. Portugal registra esta segunda-feira uma morte e 220 novos casos de Covid-19. Os casos ativos são agora 25.059, menos 328 em relação a ontem, e há mais 547 recuperados nas últimas 24 horas. Quanto a internamentos, há 454 pessoas internadas em enfermaria, mais 26 do que ontem. Por regiões, o Norte somou mais 96 casos, já no Centro somaram-se mais 24 contágios, em Lisboa e Val do Tejo houve mais 56 novas infecções, no Alentejo registaram-se mais 9 casos e no Algarve somam-se mais 5 infectados. Quanto às regiões autónomas, os Açores contabilizaram esta segunda-feira a única vítima mortal do país e também mais 14 casos. Já na Madeira, foram registadas mais 15 novas infecções. No que diz respeito à incidência, a nível nacional encontra-se nos 71,8 casos de infecção por 100 mil habitantes. Já o RT, ou ritmo de transmissibilidade, desceu para 1 e situa-se atualmente neste valor, tanto a nível nacional como no continente. Portugal entrou hoje na terceira fase de desconfinamento. A SPT esteve nas ruas de Lisboa a falar com alguns negócios locais que viram as restrições serem aliviadas pelas medidas que entraram esta segunda-feira em vigor.
Portugal começou hoje a terceira fase do desconfinamento e viemos ao coração de Lisboa falar com alguns dos negócios mais afetados pelas limitações impostas pelo Governo, como a restauração e a venda ao postigo. O dia pelo qual muitos negócios em Portugal esperavam finalmente chegou. Depois de muitos meses encerrados e mais tarde o serviço limitado apenas ao exterior, restaurantes e cafés podem finalmente receber clientes no interior dos estabelecimentos. Também o comércio em geral, de venda ao postigo, abriu na totalidade. É positivo ter esta hipótese de escolha, embora eu acredite que nesta fase inicial as pessoas vão preferir o espaço ao ar livre. Já no ano passado assim foi. Mas permite-nos conseguir rodar mais mesas, porque o que acontecia nesta primeira fase era quando enchíamos a esplanada, muitas pessoas depois iam embora que não tinham lugar. Agora tem a hipótese de ficar lá dentro, ou mesmo à espera de uma mesa cá para fora. Portanto, claro que esta medida vai nos ajudar. Tivemos 3 meses praticamente agora fechados no último confinamento. A gente agora, o nosso serviço aqui é mais, o cliente chega aqui, pega, leva lá para fora, pronto, temos menos clientes, sem dúvida, sim. Mas em termos de entidade patronal aqui, tem aguentado, dentro do possível, não é? Tem aguentado aqui a loja, felizmente para todos nós. Esperemos que a coisa continue assim, pelo menos como está. É preciso manter a porta aberta e tudo. Agora vamos ver até o dia 3, até à nova fase de desconfinamento, o que é que vem aí. Por estranho que pareça, não sentimos muito a quebra do negócio. Antes, pelo contrário, dá-me a ideia que as pessoas ficaram em casa e aproveitaram para restaurar e para fazer melhorias em casa. Portanto, tivemos muita gente que vinha pronto, tivemos muitos clientes que vinham várias vezes à loja para comprar puxadores, para comprar algumas ferragens, pronto, porque se calhar estavam-se a entreter em casa, em vez de não tinham muita coisa para fazer, não é? Pelo menos iam-se entretendo a restaurar as peças que tinham e a mudar coisas em casa. Portanto, a crise a nós, ou este período a nós, não nos afetou assim muito. Será bom? Claro que é. Isto fechado, ninguém governa-se, não é? Nunca tivemos fechados, mas não havia gente na rua, não podíamos fazer negócio. É bom que o comércio abre em geral e que caminhamos lentamente, mas nunca demos passos atrás, não é mau. Espero que isto vá avante e que não demos um passo atrás. É o que eu estou à espera neste momento, é que isto volte para o melhor, é o que eu espero. Porque isto é assim, uma casa que trabalha muito com turismo. E como vê, Lisboa está completamente deserta. E pronto, é o que eu estou a pensar neste momento. Também hoje voltou o ensino presencial no secundário e no ensino superior. Reabriram centros comerciais, salas de espetáculos e de cinema e ainda é permitido a prática de desportos coletivos até 6 pessoas. O Ricardo Pereira em Lisboa a falar sobre a terceira fase de desconfinamento. Agora, uma notícia importante para quem vem de Portugal para cá. A TAP, em parceria com a Unidade de Cuidados de Saúde, disponibiliza a todos os passageiros com bilhete TAP um serviço de testes à Covid-19 no aeroporto de Lisboa, com descontos para os clientes. São realizados testes rápidos de antigênio, com um custo para o passageiro de 21 euros. Testes RT-PCR por 85 euros. Os resultados dos testes realizados são enviados para o passageiro por e-mail num prazo de 30 minutos, no caso dos testes rápidos, e entre 6 a 8 horas no caso dos testes RT-PCR, que são imprescindíveis, creio eu, para poder viajar. Portanto, isto é uma medida muito boa, porque vai ajudar os imigrantes, portanto, no seu retorno. Foi criado um memorial no Museu Nacional de Arquitetura em Washington, dedicado às pessoas que morreram vítimas de ataques com armas de fogo. Acerca deste assunto, Joe Biden já anunciou que pretende criar restrições no que diz respeito ao uso de armas. Objetos que pertenceram a pessoas, a crianças ou adultos que morreram vítimas de armas de fogo. São objetos expostos num novo memorial em Washington que presta homenagem às 43 mil pessoas que morrem todos os anos nos Estados Unidos, apanhadas em tiroteios intencionais ou acidentais. A violência armada é uma questão sublinhada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que pretende instaurar restrições.
A promotora do Museu Nacional da Arquitetura diz que ter os nomes e as datas da morte destas pessoas é muito importante, porque mostra que não se trata apenas de uma estatística que se ouve nas notícias e que pensamos que não nos afeta. Concluindo que personaliza estas vítimas de uma forma poderosa para que as pessoas possam compreender. Como seria um mundo sem armas? É a pergunta que é colocada numa sala com cadeiras à volta de uma mesa. Um debate altamente sensível que ressurgiu nos Estados Unidos depois dos recentes tiroteios na Geórgia e no Colorado. Entre as medidas anunciadas por Joe Biden está também a luta contra as armas fabricadas de forma caseira. Este memorial pretende celebrar e honrar as histórias individuais. Depois dos tiros, faz o tributo aos objetos. E pronto, e agora vamos ao desporto com Pedro Pires e o Ricardo Pereira. Este fim de semana passado, a contar para a jornada 27 da Liga Portuguesa, o Sporting regressou aos triunfos após vencer o Farense por 1-0. Num bom jogo de futebol, os Leões regressaram aos triunfos após 2 empates diante de Moreirense e Famalicão. O Gil Vicente venceu o Benfica por 2-1 na Luz e deixou as Águias a 12 pontos da liderança da Liga. As Águias entraram com 3 centrais, mas tiveram dificuldades em criar perigo. O Gil abriu o marcador logo aos 35 minutos e acabou por fazer o segundo aos 81. Quando o Benfica já parecia em desespero para chegar ao empate, perto do fim, Vítor Carvalho fez um autogolo, mas foi demasiado tarde e o Benfica não conseguiu chegar ao empate. O Futebol Clube do Porto venceu o Nacional da Madeira por 1-0, numa partida no qual o resultado foi melhor do que a exibição para o Porto. Os Dragões tiveram algumas dificuldades, mas seguraram a vantagem mínima e voltaram a fixar a diferença para o Sporting em 6 pontos. O Nacional assim somou a sua 9ª derrota consecutiva. José Mourinho foi despedido do comando técnico do Tottenham de Inglaterra. O treinador português tinha assumido o Spurs em novembro de 2019 e ainda tinha contrato até 2023, mas não resistiu aos mais recentes resultados. Os londrinos ocupam atualmente o 7º lugar da Liga Inglesa e foram eliminados da Liga Europa pelo Dinamo de Zagreb. Esta é uma das notícias de maior relevo do final de semana. Foi anunciada a criação de uma Superliga Europeia. Assim, os clubes mais ricos formariam uma liga independente das estruturas habituais já existentes. A polémica instalou-se porque a maioria não está de acordo. O anúncio da criação de uma Superliga Europeia independente e exclusiva para os clubes mais ricos está a abanar os alicerces do futebol. O projeto já era conhecido, mas só este domingo foi oficialmente anunciado pelos 12 clubes que atualmente compõem este grupo de elite. 3 espanhóis, 3 italianos e 6 ingleses. De pronto, a UEFA reagiu ameaçando banir os clubes e mesmo os respectivos jogadores, em linha com a FIFA. Num comunicado conjunto com as ligas e federações espanholas, italianas e inglesas, a Confederação Europeia de Futebol prometeu união contra este projeto cínico e egoísta que surge numa altura em que a sociedade mais precisa de solidariedade. A Superliga Europeia irá contar com mais 3 clubes, pelo menos, sendo o Paris Saint-Germain um dos emblemas mais falados, mas que terá recusado integrar a competição rebelde. Numa reação não muito usual de se imiscuir no desporto, o presidente Emmanuel Macron saudou a posição dos clubes franceses de recusar integrar a Superliga Europeia e garantiu que o Estado francês vai apoiar as autoridades reconhecidas do futebol na proteção das competições federadas nacionais e europeias. Uma posição em linha com o primeiro-ministro britânico. Boris Johnson considera, aliás, que uma Superliga Europeia seria muito danosa para o futebol e um golpe no coração das provas domésticas com impacto nos adeptos. Da Primeira Liga Inglesa, o campeonato onde há mais clubes envolvidos na organização desta Superliga Europeia, começam a avolumar-se as vozes da oposição a este torneio elitista. Para mim, isto é absolutamente inaceitável o que se está a passar nos bastidores. Acho que ninguém o quer, nem sequer os adeptos dos clubes que querem seguir este caminho. Espero que possamos dar os passos certos para não deixar isto ir para a frente. Em Portugal, o presidente da Liga também se manifestou frontalmente contra a Superliga Europeia para uma pequena elite com intenções exclusivas. Uma insanidade, resumiu Pedro Proença. Bem, agora é a altura de irmos ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8313, 1,2028. Para o real, 5,61 compra, 0,17 venda.
E agora a Catarina Rebimba está prontinha para nos dizer como é que o tempo vai estar nos próximos dias e creio que temos razões para ficar satisfeitos, porque, pelo menos por aqui pela Costa Leste, as coisas tendem a melhorar. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado em Newark, com 73 graus de máxima e 53 graus de mínima. Nova Iorque também com céu parcialmente nublado, 73 graus de máxima e 54 graus de mínima. Boston com vento moderado, 71 graus de máxima e 49 graus de mínima. Hartford com céu parcialmente nublado, 72 graus de máxima e 48 graus de mínima. Danbury com céu parcialmente nublado, 72 graus de máxima e 49 graus de mínima. Miami também com céu parcialmente nublado, 87 graus de máxima e 75 graus de mínima. Palm Coast com aguaceiros, 70 graus de máxima e 62 graus de mínima. Los Angeles com céu parcialmente nublado, 74 graus de máxima e 56 graus de mínima. São Francisco com vento moderado, 58 graus de máxima e 48 graus de mínima. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. Bem, vamos agora encerrar o Espaço Notícias, vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta e com João Santos, da empresa de contabilidade Mendonça & Associates, para falarmos de Income Taxes. Portanto, o Ricky vai agora despedir-se e dirigir-se para o PISC, onde se está a fazer uma grande homenagem a Joaquim Martins, não é? Assim é, vamos acompanhar a par e passo e amanhã traremos todos os detalhes. Até lá fico com o João Santos e com o Luís para meia hora de informação. Fique por aí, nós já voltamos. Para ti, até já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Grande promoção de queijos castelões por apenas 6,99 a libra. Em todas as lojas Seabra Foods. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Faça a revisão do seu Volkswagen connosco. Peças originais do grupo Volkswagen, baterias, jantes, travões ao melhor preço e com atendimento personalizado em português. Aproveite ainda 10% de descontos em peças originais selecionadas. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue, em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Christopher Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiriopatia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Christopher Oliveira. E pronto, caros amigos, cá estamos na linha aberta. Deste lado temos o João Santos, da empresa Mendonça & Associates, eu creio que é isto, não é? Já me deram vários nomes? Mendonça & Partners. Partners, pronto. João, bem-vindo ao Linha Aberta. Nós vamos convidar os telespectadores a fazer perguntas relacionadas com as taxas, os impostos, o IRS, tudo aquilo que quiser perguntar, nós estamos aqui para responder. E a primeira pergunta que eu faço tem a ver com os pacotes de estímulo, já que muita gente tem ligado para cá para nos perguntar se vão ter que ser taxados
porque receberam $1.200 e depois $1.400 cada uma. Certo. Não, Luís, basicamente esses pacotes de estímulos foram créditos avançados pelo Governo e não se tem que declarar isso como rendimento e não se paga impostos sobre esse dinheiro. E como é que vão ser? Portanto, temos impostos com adiamento até maio, não é? Sim, exatamente. Só este ano, também por causa do Covid, o prazo foi adiado do dia 15 de abril até ao dia 17 de maio. Qual é a diferença entre o ano passado e este ano, no que diz respeito aos formulários a preencher? Em realidade, o ano passado e este ano é mais ou menos igual, não existe grandes diferenças. O que modificou basicamente é o stimulus, os pacotes do stimulus, e as pessoas têm que ter em conta que quando estão a preparar as declarações deste ano, do ano 2020, têm que avisar ao contabilista para deixar a eles saber, porque se por acaso receberam menos do que deviam ter recebido, recebem o resto agora ao preparar as declarações. João, há uma pergunta que nos fazem sistematicamente neste programa. Pessoas que têm dinheiro em Portugal, ou mais-valias, atenção, têm que ser declaradas aqui nos Estados Unidos quando fazem os seus impostos. Sim, como um residente fiscal dos Estados Unidos, um cidadão americano, ou se tem o cartão verde, um residente fiscal dos Estados Unidos tem a obrigação de declarar o rendimento mundial aqui aos Estados Unidos, claro, seja onde for. Então, se tiver mais-avalias em Portugal, tem que declarar aqui as mais-avalias, tem que se calcular um imposto sobre essas mais-avalias. Se, por acaso, declararam isso em Portugal e pagaram impostos sobre essas mais-valias em Portugal, possivelmente recebem um crédito aqui nos Estados Unidos para reduzir o valor do imposto. Mas também não pode haver dupla tributação. Não existe. Portanto, as pessoas que têm propriedades em Portugal e têm mais-valias, não é 3 ou 4 mil dólares no banco. Isso é outra coisa. Não? Sim. Mas têm mais-valias, vêm de propriedades arrendadas, casas alugadas. Isso, se for declarado nos income taxes aqui nos Estados Unidos, a diferença são, como nós chamamos, peanuts, muitas vezes. Certo. Em realidade, não deve haver muita diferença. E é a lei. Sim, é a lei. Tem que se declarar o rendimento cá. Porque existe um acordo entre os Estados Unidos e Portugal, no que diz respeito a estes assuntos, e ambos os países podem fazer moça nas pessoas por causa dos impostos. Não é? Certo, exatamente. Mas aqui nos Estados Unidos têm a responsabilidade de declarar o rendimento. Nós tivemos um caso muito interessante há 2 ou 3 meses de um português que fugiu para Portugal, não pagou aqui o seu alimony à filha. Sim. E, curiosamente, o governo americano foi buscar à conta dele em Portugal uma quantia avultada que ele já devia à criança aqui. Ele ficou muito preocupado porque foram 20 e poucos mil dólares. Mas porquê? Porque há este acordo. Exatamente. E o tribunal julgou assim. Sim. Existem vários acordos de trocas de informações entre os países. Pode ser acordos de tributação, o FATCA, todos estes acordos basicamente dá a oportunidade dos países comunicar as informações e saberem das coisas. Portanto, a linha aberta é o 973-264-1462. Portanto, pode ligar para cá e colocar as suas questões, aquelas que entender, na medida em que temos muita gente a ver e algumas terão necessidade de saber alguns pormenores em relação a impostos, não só em Portugal, na ligação direta com os Estados Unidos, mas também aqui nos Estados Unidos. E nós já sabemos, temos gente em linha. Vamos à primeira chamada da noite. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Não ouça a televisão, fale comigo. Boa noite. Então. Não ouça a televisão, por favor, fale comigo. Boa noite. Boa noite. Estou a falar com o Sr. Luís. Tá, então faça a pergunta, faz favor. A pergunta é a seguinte: qual o valor que se tem de declarar, que o senhor está a falar aí com o senhor ao seu lado, qual é o valor que se tem de declarar aqui? O quê? De propriedades em Portugal, não? Sim. Até que valor? 10, 15, 20?
Não, então, em referente a valores, basicamente, se é rendimentos, qualquer valor tem que declarar. Se ganha lá €1 de juros ou do que for, tem que declarar aqui o rendimento. Referente a valores de dinheiro no banco, por exemplo, nesse caso, quando o valor em total for mais que $10.000, então tem uma declaração separada, que é o FBAR, onde tem que dar as informações sobre essa conta. Mas isso é uma declaração informativa, é só dar o valor da conta, não está a pagar Agora, impostos. se for a Portugal com 8 ou 9 mil dólares, pode gastar à vontade e não declarar, não tem nada a ver com isso. Certo, desde que esteja... Nada, foi um prazer ouvi-lo, muito obrigado nós. Eu só queria interromper só para dar aqui uma pequenina mensagem que o vereador Augusto Amador nos enviou e que é muito interessante, porque o caso da fábrica de excrementos humanos foi mais uma vez adiado para o dia 17 de maio. Portanto, há constantes adiamentos em relação a esta fábrica, portanto. E é a única que eu tenho neste momento. Eu peço imensa desculpa, mas não tenho mais nenhuma. Em relação às pessoas que têm dependentes, também há aqui casos de pessoas que são dependentes e que estão muito preocupadas por não receber o pacote de estímulos. Sim. Ora, claro que não podem receber, porque quem recebe é, de facto, as pessoas de quem elas são dependentes, não é? Certo, exatamente. Os stimulus, agora estamos já no terceiro, já tivemos 3 stimulus. O primeiro e o segundo stimulus, para dependentes menores que 17 anos, os pais receberam os stimulus por eles. Dependentes acima de 17 anos não aplica o stimulus. Mas no último stimulus, no último que eles passaram, nesse já sim o stimulus aplica aos dependentes. Até mesmo às tias mais velhas, desde são dependentes exatamente, pessoas, desde que estejam declarados como dependentes nas declarações, automaticamente também recebem o stimulus. Muito boa noite, linha aberta, como está? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, minha senhora, diga. Eu sou aquela senhora que falou outro dia consigo por causa de me descontarem lá também em Portugal. Sim. Faz favor de explicar. Então é assim, o senhor está a dizer, esse senhor que chamou agora perguntou quanto é que era a quantidade que a gente podíamos ter no banco, não? Mas eu só tenho lá a minha reforma apenas, como é que eu vou fazer a coisa? Diga-me lá o senhor. É mais $10.000 ou não? Não, no banco? Não, nada disso, nada. Então. Sim, mas então você está a receber uma reforma em Portugal. Sim, estou a receber uma reforma de lá, do meu trabalho de lá. Certo, sim, e está a descontar impostos lá em Portugal. Sim, eu desconto os impostos e aqui e faço lá. Exatamente, então, mas neste caso você tem que declarar esses benefícios cá também, que você está a receber de Portugal, mas ao mesmo tempo também tem que dizer ao seu contabilista que está a descontar impostos lá para receber crédito cá por esses impostos. Pronto, vai receber créditos aqui. Olha, e como é que eu depois faço para dar a quantidade a eles? Tem um documento que a finança, que é o IRS passa, não é? Sim, imagino que deve receber algum documento de Portugal a dizer qual é que foi o valor que recebeu. Recebo. Então entrega ao seu contabilista. Daqui, não? Daqui, certo, sim. Ok, daqui. até e depois lá, como é que os de lá sabem que eu faço aqui? Eles sabem. Lá isso é uma coisa que você terá que consultar com os contabilistas em Portugal. Eu não sei se você tem o requerimento de preparar a declaração. Tenho o meu irmão lá nas... Tenho, sim senhor, Okay. eu tenho. Mas nesse caso, eu acho que se você está como não residente em Portugal, não deve ter que declarar mais nada em Portugal, não se for só os benefícios que está a receber. Porque tu declara-os aqui e tem o problema resolvido. Eu já lhe disse, não há dupla tributação, não pode haver. Eu não tenho residência em Portugal, a minha residência está aqui. Então é isso, a próxima vez faça impostos este ano, se ainda não os fez. Não, já fiz, este ano já fez. posso fazer nada. Pronto, agora já não pode fazer nada. Paciência, mas já sabe que nos próximos anos aí se tem que fazer para ter... é legal, é lei e não tem qualquer penalização. Está certo? Está bem assim? Obrigada. Muito obrigado também. Boa noite. Obrigada. O grande problema das pessoas é saber o que é que podem levar para Portugal. $9.999, é isso? Sim, quando vão de avião. Sim, podem enviar esse valor sem ter que declarar no formulário.
Mas tem que se ter cuidado, que imagino que há pessoas a ver se é uma coisa repetitiva, sempre a enviar 9.999, 9.999, chega a um ponto onde eles começam a juntar as informações que pode também causar... Pode levar $10.000 em cada par de meias, só que se sujeita a um cãozinho que vem cheirar se há dinheiro ou não, não é? Sim. Já me aconteceu a mim, não tenho nada, assustei-me, não é? Porque disseram, isto é um treino e tal. Então vejo um pastor alemão a correr para mim e eu no meio dali da entrada do avião, digo assim, o que é que ele vai fazer? Chegou ao pé de mim, cheirou, sentou-se, tudo bem, não é? Mas é esse o grande problema. Muita gente leva dinheiro, muito dinheiro para Portugal e é um problema grave. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, minha senhora, boa noite. Faz para dizer. Eu ouço sempre dizer que nós não podemos ser duplamente tributados. Sim, sim. Eu sou um caso parecido com essa senhora que falou há pouco, tem a reforma lá. Acontece exatamente a mesma coisa que eu. Nós temos a reforma lá. E, como eu a declaro aqui também, eu já me abeirei da autoridade tributária lá a dizer, mas eu pago impostos onde resido, porque sou obrigada a declarar. E a autoridade tributária, por 2 vezes, já me deu a mesma resposta. Aquilo que eu faço aqui, eles não querem saber. Pode trazer o documento de Portugal. Se eu ganhar 20 euros em Portugal, eu sou obrigada a declará-lo. Exatamente. Mas traga o documento. E com a agravante de não sendo residente em Portugal, tem uma taxa superior aos residentes em Portugal. Foi o que disse o João e foi o que eu disse. Trazendo o documento do pagamento dos impostos lá, automaticamente eles são deduzidos dos impostos aqui. Portanto, aí poupa sempre dinheiro. Eu já fiz isso. E a dedução que me deram foram $100. Foi o crédito que me deram aqui, foram $100. E eu pago quase tanto aqui como lá. É igual. Mas o montante é igual. Mas a lei eu lá tenho uma taxa muito superior. Portanto, mas isso, porque aqui nos Estados Unidos eles não vão permitir um crédito maior do que o imposto que você vai pagar cá. Mas eu pago muito mais que isso. Eu entendo, mas em realidade, se você está a receber o benefício de Portugal, tem que pagar o imposto em Portugal, eles aplicam a margem do imposto que tem que aplicar. Aqui você declara isso como um crédito fiscal, mas existe um cálculo que é feito para calcular este crédito, que da maneira que é calculado é basicamente os Estados Unidos se a percentagem do imposto cá for 10%, eles não vão dar um crédito por 25%. Claro. Mas ajuda, o que for ajuda a reduzir o imposto cá. Não é o caso, não é o caso, porque vamos lá, do dinheiro que eu recebo em Portugal, eu pago à volta de $700 e tal aqui, porque esse dinheiro vai-me aumentar o dinheiro que eu usufruo aqui nos Estados Unidos. Portanto, automaticamente me vai dar um bracket mais alto. E, ora, um crédito de $100 não é nada. Sim, Eu estou a pagar 700 e tal euros em Portugal e estou a pagar quase $800 aqui. Pois, 700 e tal euros em Portugal. $100, eu sou duplamente tributária. Então a sua reforma deve ser bastante elevada, não é? São 2 reformas. Pois, 2 reformas. Com uma agravante. Em Portugal, se atingir menor de 8.000 euros, não é necessário fazer IRS. Exatamente. Mas, quando o meu marido estava só com a reforma, ele não fazia esse dinheiro e nós éramos obrigados a fazer IRS. Portanto, às vezes, não pode ser duplamente tributada, não pode ser duplamente. E eu fui perguntar, então se eu tenho que dar nos Estados Unidos dão-me um crédito de $100. Aqui eu pago 700 e tal, e quando vou fazer as taxas, e com a agravante, nós lá fazemos as taxas em junho.
maio, junho. Nós aqui temos que as entregar agora. Este ano não devido à pandemia, mas temos que as entregar até o dia 15 de abril. Sim, pode resolver um problema destes. Nós vemos muitos desses casos e normalmente o que tem que ser feito é que vocês têm que pedir aqui uma extensão para adiar o prazo da entrega das declarações até o dia 15 de outubro. Sim, o primeiro prazo é o dia 15 de abril, mas se por qualquer razão não conseguem entregar as declarações até essa data, podem pedir uma extensão que vos dá até ao dia 15 de outubro para entregar a declaração. Depois não somos penalizados? Não são penalizados desde que vocês pagam um estimativo do imposto que é devido. Têm que pagar esse, porque se não pagar o valor do imposto que é devido, então é penalizada com alguns juros. Pois. Pronto, é assim, não é? Eu percebi, simplesmente eu só queria dizer, não pode ser tributada duplamente, mas somos duplamente tributados, porque o crédito que os Estados Unidos, e eu conheço outras pessoas que estão na mesma situação que eu, o crédito que os Estados Unidos nos ofere, nos dá, não atinge aquilo que nós vamos pagar. Portanto, praticamente obriga as pessoas a correr o risco de não declarar o que têm em Portugal aqui, não é? Pois, mas em muitos casos. Quando uma pessoa começa, depois já não pode parar. Exatamente, já não pode parar. Certo. Portanto, é melhor a verdade verdadeinha para que tudo corra bem. Exato. Pagar e ficar caladinho. Como se diz em português antigo, pagar e não bufar, não é? That's it. Um grande abraço, muito obrigado. Ok, obrigado. Olha, de facto, esta lei, eu lembro-me da aplicação da lei, foi Condoleezza Rice e Paulo Portas que assinaram isto há talvez 15 anos, 14 anos. E o próprio ministro, quer nessa altura, o Paulo Portas, disse aos meios de comunicação em Washington, eu lembro-me perfeitamente disso, que não podia haver dupla tributação. Sim. Aqui parece que há um imbróglio que permite que a pessoa seja penalizada de uma maneira ou de outra. Não é? Eles assinaram um acordo da dupla tributação, não sei já em que ano foi, mas 96, eu acho que foi 96, mas esse acordo é feito para tentar evitar a dupla tributação. Exatamente, mas pode acontecer. Sim, com os cálculos às vezes nem trabalha perfeitamente e tem que se pagar alguma coisa a mais. Mais uma chamada, muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, minha senhora, boa noite. Olá. Diga. A minha pergunta era esta. Eu estou nos Estados Unidos agora, faço aqui os meus impostos, faço todos os... quer dizer, eu declaro tudo o que tenho em Portugal. E em Portugal também faço lá impostos. Agora, eu estou a pensar ir para Portugal definitivamente, ir aqui um mês ou 2, mas a maior parte do tempo ficar lá. Certo. Portanto, automaticamente tenho que mudar a minha residência para Portugal, não é? Certo. Pois, mas eu deixando aqui as minhas economias aqui no banco e fazendo o RS em Portugal, eu tenho que fazer aqui também Texas ou posso declarar o que tenho aqui em Portugal e fazer só lá? Então, tudo depende na sua residência cá. Eu não sei como é que... Se você é cidadão americano... Sim, sou sim. Então, como cidadão americana, vai ter que declarar cá aos Estados Unidos. Tem sempre a responsabilidade, como cidadão americana, de preparar declarações cá nos Estados Unidos, independentemente de onde estiver a viver. E o que vai acontecer, neste caso, no seu caso, é você, imagino que também vai ter que declarar tudo em Portugal e pagar lá impostos em Portugal. Mas, ao mesmo tempo, tem que declarar esse mesmo rendimento cá, mas vai receber um crédito fiscal por os impostos que paga em Portugal. E desde que o valor do imposto em Portugal, a margem, desde que seja maior do que da margem cá nos Estados Unidos, não deveria ter que pagar cá mais nos Estados Unidos. Mas tem que sempre continuar a preparar a declaração cá. Ok, então sendo assim tenho que fazer o RS lá e aqui também o Income Tax. Exatamente, certo. Exatamente, neste caso é assim. Portanto, aquela história da dupla tributação parece-me que é de facto alguma treta
que eles inventaram e que nunca Mas, continuaram para resolver, não é? Ficou Mas para a minha resolver. ideia, desculpe, a minha ideia é que eu acho que os contabilistas lá, a maior parte deles, não sabem fazer o RS, fazendo nós também as income taxes aqui. Sim, Eu tenho a ideia que eles não estão preparados para fazer isso lá. eu acho que nós cá trabalhamos muito bem nessa área de contabilidade. Sim. Pronto, eu agradeço muito a sua chamada, olha, para si é um grande prazer ouvi-la. Muito obrigado. Obrigado. Uma boa noite. Última chamada, muito boa noite, linha aberta, faz favor. Alô, boa noite. Boa noite. Então, tudo bem? Obrigado. Ótimo, então, o que é que me diz? Relativamente à reforma de Portugal, acho que se o valor não passar de 4.000 e poucos euros, não é necessário preencher em Portugal. Será necessário preencher aqui? Então, aqui nos Estados Unidos, tem a responsabilidade de declarar o rendimento mundial. Agora, se esse rendimento, que inclui então a reforma de Portugal, se você está casado, se esse rendimento não superar $24.400, agora eu acho que está o valor, não é necessário preparar aqui declaração nos Estados Unidos. E então, se isso for o caso, não existe nenhuma obrigação de declarar essa reforma cá. Mas, se o seu rendimento em total for maior que estas $24.000, não importa o valor da reforma em Portugal, automaticamente tem que declarar cá. Muito bem. Muito obrigado. Porque nem sequer recebemos tampouco os valores que recebemos da reforma aqui anual. Pois. 4.000 e poucos euros, 4.000 e não sei quantos euros é muito pouco. Sim. Portanto, não classifica. Eu agradeço muito a sua chamada e por isso é que eu gosto de falar com o João, porque ele sabe estas coisas todas. E vamos fazer uma coisa. Eu quero dizer que o João, no Mendonça & Partners, é situado, digas? Em Union. Em Union. Podemos dizer morada? Sim, 1030 Salem Road. 1030 Salem Road, portanto, pergunto pelo João, até se quiser telefonar, pelo João Santos, e se é português e gosta de fazer taxas com português, então esta é a melhor opção. Qual é o telefone, João? É 908 352 9797. Portanto, muito simples. 908 352 9797. 9797. E agora, vamos deixá-lo com o intervalozinho. Já regressamos, está bem? Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E pronto, agora vamos para os aniversários, o Happy Birthday to You, e hoje são nada mais, nada menos do que uma mão cheia de aniversários, são 5. Força, vamos a eles. Então, Happy Birthday to You, parabéns a você para... E agora já vamos saber qual é o primeiro. Manuel Silva faz 72 anos, bonita idade, muitos parabéns. Daniel Gonçalves, o da Concertina, que nós já conhecemos todos, 18 anos, bonita idade, é o princípio de uma vida. Andrew Torres, 15 anos de idade, um jovem. E depois temos o Matthew Barbosa, 11 anos, também com horizontes à sua frente. Felicidades. Charles Martins, 6 aninhos de idade, e está com cara de homem, que é como quem diz... Sou esperto. E pronto, não temos aniversários de casamento hoje. Pronto, é o fim. Portanto, eu queria despedir-me, mas ao mesmo tempo também despedir-me do João Santos, que, como tiveram a ocasião de verificar, é um profundo conhecedor destas coisas dos income taxes e das taxas, portanto, que se fazem anualmente e de outros assuntos relacionados com contabilidade. Até de empresas, também fazem contabilidade de empresas. Exatamente. Portanto, já sabe, quando quiser, o João Santos ajuda
E quando tivermos uma oportunidade no futuro, vamos convidá-lo outra vez para vir cá, para vocês se lembrarem dele. O João é fantástico. João, muito obrigado. Muito obrigado, Luís. E para todos os nossos telespectadores, desejamos uma continuação de uma muito boa noite em nome da produção, a realização e apresentação deste programa. Tenham uma noite feliz e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.